Glória a Deus, mais um momento na presença de Deus, meditando na palavra do Todo-Poderoso. Nosso propósito é estudar a Bíblia de capa a capa. Começamos no Novo Testamento, começamos pelo livro que muitos julgam mais difícil, Apocalipse. Depois nós passamos para as cartas de João, e depois eu fui entremeando entre as cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas. Nós pretendemos estudar também o livro de Atos dos Apóstolos, mas primeiro nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, porque os dois livros são desse mesmo apóstolo. Então, primeiro o Evangelho e depois o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós queremos falar primeiramente sobre a cura de um hidrópico. O nome é um tanto estranho quando se fala em hidrópico, né? O que é hidrópico? Diz o dicionário que é uma pessoa que sofre de hidropisia, ou seja, uma doença que causa acúmulo anormal de líquidos no corpo, causa inchaço no corpo, como edema, e que também era visto como impureza pelos judeus na época de Jesus, porque tratava-se muito da questão dos puros e dos impuros, né? Os impuros não podiam comparecer na presença de Deus. Então, aparece uma pessoa assim diante de Jesus, diante dos fariseus, e ele vai curar essa pessoa, e ali aparece uma polêmica. Nós vamos tratar também a questão da hipocrisia do ser humano, principalmente quando diz respeito à religiosidade. Para algumas pessoas, religiosidade está acima da espiritualidade. Mas nós precisamos entender que tudo que Deus quer é comunhão conosco, que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós consideremos apenas o Pai como o único Deus e Jesus, o Filho, a quem Ele enviou para nosso Salvador. Então só existe um Deus, o Pai, só existe um Salvador, Jesus, só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, para agora interceder diante do Pai. Então, quando nós cometemos alguma coisa que não deveríamos, algum pecado que não deveríamos, como João escreveu na sua epístola, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, é Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então, nós sabemos que algumas coisas nós não devemos fazer, mas o ser humano é falho, é fraco, pode cair em tentação e fazer. Só que a pessoa não precisa se desesperar. A pessoa pode se arrepender, pedir perdão e será perdoado. Será perdoado, porque Deus é um Deus de misericórdia, mas precisamos seguir pela via de Deus. O problema do ser humano é que ele quer criar a sua própria regra. E a regra é de Deus. Deus mandou Jesus morrer por nós, então só Jesus pode comparecer diante de Deus para interceder por nós. Aí a pessoa fica criando historinha, narrativa. Ah, mas para chegar diante de Jesus você precisa de Maria. Não, Jesus disse que não precisa, a gente pode ir direto nele. Mateus 11, 28 está escrito: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz, vão a minha mãe, que a minha mãe vem a mim. Ele não diz, ele diz, vinde a mim, disse Jesus, venham a mim. Lá no Evangelho de João também, capítulo 5, versículo 40, ele diz, não quereis vir a mim para terdes vida. Então o fato de você não querer ir até Jesus já é um pecado, já deixa ele triste, porque você não confia que ele te receberá bem, que ele vai apresentar você diante do Pai e pedir o perdão dos seus pecados. Olha, conhecimento é muito importante em todas as áreas, mas na área espiritual é muito mais importante ainda, porque nos revela o quê? Nos revela a verdade acerca do mundo espiritual, o mundo definitivo, a eternidade, de onde você não sai, seja céu, seja inferno, é para lá que você vai, de lá você não vai sair. Então é melhor que você vá para o céu, e só existe um caminho. Jesus diz em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observa, o artigo é definido, o caminho, não é um dos caminhos. A verdade não é uma das verdades. A vida, a única vida. Você só consegue vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, dando início aqui à meditação de hoje, nós vamos falar sobre a cura dessa pessoa que estava doente.
Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Vamos entender o que é esse comer pão aqui, o que é principal dos fariseus. Os fariseus era uma religião que tinha na época, uma religião muito severa, que tinha muitas regras, muitos costumes, como muitas igrejas têm hoje, que a pessoa não pode cortar cabelo, não pode cortar a barba, não pode deixar bigode, não pode usar desodorante, não pode usar sabonete, tudo coisa que não é bíblico. É mandamento humano isso aí. Mas existem igrejas rigorosas, muito rigorosas. Então, a religião dos fariseus era uma seita muito rigorosa. Seguiam rigidamente a lei de Moisés para fazer tudo que Moisés mandava. Mas quem obedecia à lei, muitas vezes esquecia do amor. Porque Deus nos deu a lei, sim, mas Deus é amor, Deus ama. A natureza de Deus é amor. E Deus tem prazer em perdoar quando alguém se arrepende. O que muita gente não ensina nessas seitas tão severas é que o amor de Deus é real, é constrangedor. Deus é constrangido a perdoar porque Ele ama. Ele não consegue odiar ninguém. Ele não consegue odiar o pior inimigo dele, porque a natureza dele é amor. Ele não sabe o que é ódio. Deus ama. E as pessoas às vezes têm dificuldade para entender isso, por quê? Porque o ser humano é mau, o ser humano odeia alguém com facilidade, o ser humano guarda rancor, o ser humano tem maus sentimentos. Deus não tem maus sentimentos, Deus só tem amor. É claro que se alguém morrer em pecado, essa pessoa vai para o inferno. Porque Deus, apesar de ser amor, Ele é justiça também. Ele não pode ser injusto. Então, quem morrer em pecado, sem arrependimento, vai para o inferno sim. Mas imagina quanto Deus sofre quando manda um ser humano para o inferno. Porque Deus é amor. A natureza dele é essa. Ele ama todos igualmente. Ele quer que todos sejam salvos. Agora, se a pessoa decide que não vai entrar pelo caminho que ele traçou, essa pessoa, infelizmente, vai seguir por um caminho de condenação. E a culpa não é dele, é da pessoa que fez a escolha errada. Então, o que acontece? Num dia de sábado, ele entra na casa de um dos principais dos fariseus. O que era um dos principais dos fariseus? Um dos mais importantes dos fariseus, uma das pessoas que mandavam na seita, um dos líderes, né? Então ele entra no dia de sábado, porque o sábado era um dia sagrado para eles, ninguém trabalhava no sábado, ninguém podia fazer nada. Era um dia que ninguém podia fazer nada, absolutamente nada. Sábado é proibido trabalhar, é pecado trabalhar. Se alguém fosse pego trabalhando no sábado, poderia ser apedrejado até a morte, para ver como era o rigor. Então a religião ela vai criando essas barreiras que cegam o homem, não deixa o homem ver a importância do amor, como Deus ama o ser humano. E esse é o grande problema, porque as pessoas às vezes elas não têm amor, elas criam essa barreira, esse obstáculo, e elas nunca vão compreender que Deus não tem essa limitação que nós temos. A pessoa começa a julgar os outros pela visão dela e não pela visão de Deus. Porque uma é a lógica do homem, outra é a lógica de Deus. A lógica de Deus é o amor, a lógica de Deus é o perdão para quem está arrependido, é nova chance, nova oportunidade. E quantas vezes a pessoa pode pecar e ser perdoada? Olha, alguém perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Jesus disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, num dia daria 490 vezes. Mas isso precisa do arrependimento. Uma pessoa que peca 490 vezes num dia, essa pessoa não tem arrependimento, está pecando de propósito, não é fraqueza, não é limitação, não é dificuldade. A pessoa está pecando de propósito. A pessoa que peca de propósito, ela não se arrepende, mas ela sabe o que ela está fazendo. O pecado muitas vezes traz arrependimento quando você faz uma coisa enganado, pensando que as coisas é de um jeito, quando na verdade é de outro. Mas quando você faz consciente, você fez porque quis, você escolheu fazer. Não tem arrependimento, a pessoa não se arrepende. Porque arrependimento não é sentimento de culpa, não é remorso. Arrependimento é decisão, não quero fazer mais isso, não vou fazer mais isso. Isso é arrependimento. É por isso que a pregação de João Batista, a pregação de Jesus, a pregação dos apóstolos era arrependei-vos. Então Jesus entra no dia de sábado na casa de um dos principais dos fariseus
para comer pão. Comer pão era o termo que eles usavam para almoçar, jantar, tomar café da manhã, café da tarde. Era uma refeição. Comer pão era sinônimo de alguma refeição. E Jesus foi convidado. Ele não entraria lá se não fosse convidado. E é o que acontece na nossa vida também. Quando nós queremos Jesus como nosso amigo, nós precisamos convidar Ele para entrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, dominar todo o nosso ser, nos dizer o que nós devemos fazer, nos dizer o que nós devemos pensar, nos avisar quando nós estivermos fazendo coisa errada. Então, hoje, através do Espírito Santo, Jesus entra na sua vida. Apenas se você convidar e deixar, porque também não adianta você convidar Ele para entrar na sua vida e você tomar decisões que não agradam a Deus e não está nem aí porque diz a palavra de Deus. Nosso modelo é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Sempre será o nosso modelo. Nós não podemos esquecer disso, tá? Então, ele entra na casa de um dos principais fariseus num dia de sábado para tomar uma refeição. Mas quando ele entra, a palavra de Deus diz que eles estavam observando ele. Eles convidavam Jesus para entrar para ficar observando ele, para ver se ele fazia alguma coisa errada, para falar, você é um falso profeta. Tem pessoas que é assim, né? Elas ficam procurando defeito nas outras pessoas. Você pode fazer 1000 coisas boas, a pessoa não vê, ela não vê, não reconhece, não agradece, ela fica procurando um defeito para te culpar, para te acusar. Esse é o problema de tanta gente hoje no mundo. Procura defeito. Eles estavam procurando um defeito. Eles queriam achar uma forma de dizer, esse aí que quer ser o Messias é um falso profeta, ele não é o Messias. Eles não procuravam qualidade, virtude como as pessoas que estavam doentes, que procuravam Jesus, que queriam conhecer Jesus, que queriam ser curadas, que queriam ficar libertas. Não, eles eram religiosos com o verdadeiro sentido da palavra religioso. Eles ficavam procurando um defeito para acusar ele de alguma coisa, para falar, olha, vocês não têm que seguir esse homem porque ele é um falso profeta. E diz a palavra de Deus, eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Nós já falamos sobre o que é o ser hidrópico, né? Mas vamos repetir. Uma pessoa que sofre de uma doença que causa acúmulo anormal de líquidos no corpo, causa inchaço, como edema, e também era visto naquele tempo pelos tais fariseus como um ser impuro. Aquele homem estava ali diante dele. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Olha, ele estava num dia de sábado, um dia que era proibido trabalhar. Mas eu vou falar uma coisa, para pensar comigo. É proibido trabalhar, é proibido carpear roça, é proibido fazer pão, é proibido lavar a casa, é proibido lavar o carro, é proibido fazer qualquer atividade laboral. Mas curar um enfermo, orar por alguém, isso é trabalhar? Por que Jesus pergunta para eles? Porque ele sabia que eles estavam observando ele. Sabia que eles estavam procurando um defeito. Jesus sabia disso. Então Jesus fala com eles justamente para calar eles, porque onde o ser humano decreta a derrota, Deus decreta a vitória. Você não vai ser um derrotado. Se você segue Jesus, você vai ser vitorioso. Aquele homem podia ter ficado doente pro resto da vida até morrer. Porque onde foi decretada a derrota, foi decretada a morte, e no mesmo lugar, na mesma pessoa, Jesus decreta a vida, a vitória, a vida, a cura e a libertação para a pessoa. Porque certamente essa pessoa, a Bíblia não fala isso, mas nós podemos imaginar, era alguém que buscava Deus em oração, era alguém que intercedia constantemente, Senhor, tem misericórdia de mim, me cura, Senhor, não aguento viver mais assim, e vai falando com Deus, vai pedindo, vai intercedendo, até chega no momento que toca no coração de Deus e fala, não é possível ouvir tanta súplica sem fazer nada, vou fazer alguma coisa, vamos ajudar ele. Então Jesus vai até lá e olha para eles e pergunta, é lícito curar no sábado? Lícito quer dizer certo, certo, é justo, né? É lícito curar no sábado? Para quem ele pergunta? Para os doutores da lei. Os doutores da lei e também para os fariseus. Quem eram os doutores da lei? Os homens que viviam estudando a escritura todo dia. A lei de Moisés, os profetas do Antigo Testamento. Eles viviam lendo, estudando, analisando. Eles conheciam a letra, mas eles não tinham o espírito. E essa é a diferença. Não adianta você pegar um livro, mesmo que seja a Bíblia, ou qualquer outro livro religioso, e falar, está escrito aqui.
Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falava sobre o cânone do Vaticano. Não, isso não tem valor nenhum para Deus, tem valor é a Sagrada Escritura. Deus diz em Isaías: a lei e ao testemunho, se não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. E Jesus disse que não vai cair um tio nem um jota da lei sem que tudo seja cumprido corretamente. O que importa é a palavra de Deus. Jeremias já é usado por Deus para falar: não é a minha palavra como martelo e como fogo que esmiuça a penha? É a palavra de Deus que importa. A palavra do homem não importa, irmão. Não importa ser é o maior líder religioso da terra. Pode ser um muçulmano, pode ser cristão, pode ser testemunho de Jeová, pode ser a religião que for. Não importa. É a palavra de Deus que importa. O homem nunca vai ser Deus. E nunca vai ter uma palavra superior à palavra de Deus. O que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para nós aprendermos a encontrar o caminho da salvação. Então ele falou aos doutores da lei e também aos fariseus: é lícito curar no sábado? Por que Jesus está perguntando isso? Jesus sabia que era lícito curar no sábado. Jesus sabia que era lícito curar em qualquer momento, em qualquer dia. Sabe por quê? Muitas vezes nós carregamos enfermidades porque nós não tomamos posse dos mistérios de Deus. É prazer de Deus curar todo mundo. Deus quer ver todo mundo bem, irmão. Deus não quer ninguém doente. Deus não quer ninguém sofrendo. Deus não quer... Por que Jesus morreu? Para nos livrar do sofrimento eterno. E a doença, a enfermidade, muitas vezes alguma dificuldade, é uma espécie de sofrimento temporário. Ele quer nos livrar também. É o prazer de Deus compartilhar a vida e compartilhar os seus dons. A igreja que anda muito morna, o povo de Deus anda muito distraído. O povo de Deus que não sai do celular, que não sai do computador, que não sai das redes sociais, que não medita mais na palavra de Deus, que não lê a Sagrada Escritura, que não ora como deveria, que não pede a Deus o favor divino, que está tão amortecida no materialismo, no consumismo, que esquece de buscar Deus. Eu tenho orado muito a Deus para nos dar um poderoso despertamento, um avivamento para ganhar almas para o Senhor. Eu tenho orado nesse sentido: Senhor, nos dê um poderoso despertamento, Senhor, aviva a tua obra, para que o povo saia, sinta vontade de falar a tua palavra e leve a palavra de Deus a todos os cantos da terra para ganhar almas para o Senhor. Mas nós vemos pela Sagrada Escritura que muitas vezes o avivamento só veio onde chegou perseguição. Será que no Brasil vai precisar chegar uma grande perseguição para o povo despertar? Povo de Deus, desperta. Povo de Deus, se levante com a bandeira da palavra de Deus na mão. Povo de Deus, busca o teu Senhor, busca a presença de Deus. Já nos anos 80, o pregador Jimmy Swaggart dizia: olha, você tem que fechar a porta do seu quarto, desligar a televisão, desligar o telefone e falar com Deus. Hoje vou dizer a mesma coisa com outras palavras: entra no seu quarto, fecha a porta, desliga o celular, desliga a internet, fala com Deus. Quanto mais nós falamos com Deus, mais Ele fala conosco. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. E nós não precisamos de uma religião nos dizer o que fazer. Nós precisamos ler a palavra de Deus e nós precisamos falar com Deus, que o Espírito Santo vai falar conosco e vai nos indicar o melhor caminho para servir a Deus. Eu tenho experimentado isso, graças a Deus. Estou servindo a Deus no meio de um povo tão acolhedor, que é uma verdadeira família, é uma bênção. Fala com Deus, irmão, busca Deus, pede a Deus. Deus não é aquele ser chato que se incomoda quando alguém pede alguma coisa, não. Ele quer ser interpelado, Ele quer que você invoque o nome dEle, Ele quer que você fale dEle, Ele quer que você busque a presença dEle, que você clama pelo favor divino. E quando a pessoa não ora, não pede um favor para Deus, é como se dissesse: eu não preciso do Senhor. É uma desfeita que nós fazemos para a graça divina. Nós precisamos aprender a buscar Deus. Esse hidrópico estava ali porque ele buscava Deus, ele orava, ele falava com Deus, e ele ia em todo lugar onde ele sabia que Jesus ia aparecer, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde Jesus ia curar ele. Se nós não tivermos essa convicção de que o Senhor vai resolver os nossos problemas, então a nossa fé é inútil. Nós precisamos despertar para essa realidade. Então Jesus pergunta para eles: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu, e disse-lhes: qual será de vós o que, caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi,
ou não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Então observa, quando ele pergunta, é lícito curar no sábado? Eles não falam nada, porque eles não podem falar, é proibido fazer isso. Eles teriam que provar. Como que eles iam provar se não era? Eles se calaram. Por que se calaram? Podia falar assim, Senhor, eu acho que não tem problema. Não falaram nada, porque tem gente que não dá o braço a torcer, irmão. Aquela opinião ruim, aquela natureza ruim, não cede nunca, não sabe pedir desculpa, não sabe pedir perdão, não sabe voltar atrás, não sabe falar eu falhei, eu errei, jamais. Diante do Filho de Deus, eles se calaram. Podia falar, olha, Senhor, eu não sei, eu acho que não tem problema. Será que tem problema? O que o senhor acha? Não, nada. Eles se calaram. Orgulho, arrogância, coisa que desagrada a Deus, porque só Deus é grande, irmão, só Deus tem poder. Eles se calaram. Aí o que acontece? Jesus toma o doente, cura ele, fala, pode ir embora, você está curado. Chegou o dia da tua bênção. Quando é que vai chegar o dia da tua bênção? Eu não sei. Eu não sei. Quando vai chegar o meu? Também não sei. Mas constantemente de joelhos, calos nos joelhos, para orar todo dia, falar, Senhor, eu quero a minha bênção, eu quero meus filhos no teu caminho, eu quero que o Senhor fale com os meus filhos, eu quero que o Senhor salve a minha família, eu quero que o Senhor nos abençoe, eu quero que o Senhor nos guarde. E Ele guarda, irmão, Ele guarda. Viram o testemunho do meu filho George? Como ele andou em caminhos de loucura, mas o Senhor preservou a vida dele e trouxe ele de volta. Meu filho Ivan tem lúpus há muitos anos, mas o Senhor está preservando a vida dele. A nossa oração não é perdida, irmão. Cada vez que você fala com Deus, a sua oração vai para diante do altar de Deus, diante do trono de Deus. E vai chegar um momento que não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Ele vai estender a mão, Ele vai responder a tua oração. Você só não pode parar de clamar, você não pode cansar de clamar. Você precisa mostrar para o mundo espiritual que você está interessado em receber a bênção e que você vai receber a bênção ou vai morrer pedindo. É assim que eu falo com Deus hoje. Senhor, eu vou receber essa bênção ou eu vou morrer pedindo, mas o Senhor me dê graça para não envergonhar o teu nome. É tudo que eu peço. A minha maior missão, não envergonhar o teu nome. Se eu tiver que passar pelo caminho da dor, o Senhor passa comigo para eu não envergonhar o teu nome. E Jesus olha para eles e fala, qual de vocês, se cair um jumento ou um boi num poço, num dia de sábado, vocês não tiram logo? Olha a hipocrisia estampada na cara daquele povo. Parece que eu estou vendo a cara de certos líderes religiosos. Hipócrita, se caísse um boi, um jumento teu lá no poço, você não ia tirar? Hipócrita, por que eu não posso curar essa pessoa? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Sabe por quê, irmão? Porque fica escancarada a hipocrisia dessas pessoas. A pessoa ela quer traçar a lei para os outros, mas para ela mesmo nada. Ela não está nem aí. Ela não quer saber. Ela quer discutir, ela quer bater boca, ela quer que as coisas sejam do jeito dela e acabou. Mas as coisas não podem ser do jeito dessa pessoa, tem que ser do jeito de Deus. Nós precisamos lembrar que existe um Deus no céu que atende às nossas súplicas, às nossas orações. Nós estamos numa batalha no mundo espiritual. E o mundo espiritual, sabe o que é? São anjos e demônios que estão ali observando você de joelhos, clamando a Deus. Eu vou encerrando por aqui. Ia falar sobre a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, mas eu vou deixar para a semana que vem. Por hoje é só. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.